Despertando a consciência. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez nesta plataforma de informações voltadas para a saúde, para a espiritualidade, para conversar com os nossos amigos, nossos irmãos, que já estão. Tem gente já aguardando aqui desde cedo aqui, a Marieta Simões, que não errou mais o caminho, agora ela acerta sempre. Temos aqui a nossa Zélia Graça também, que já está aqui conosco. E a gente vai hoje conversar sobre questões mais assim voltadas para a interface entre o ser espiritual e o ser material. Nós não somos dois seres, somos um ser só. Como dizia Teilhard de Chardin, nós somos um ser espiritual com incursões no mundo material. Mas nós não somos matéria, nós somos espírito. E o espírito tem essa oportunidade de se relacionar com a matéria, e a matéria com o espírito. Já temos aqui também a nossa Elane Santana, que está aí conosco. Temos aí a Sinara Ruda conosco também. Eu mudei aqui a posição da minha tela para eu poder enxergar vocês que estão lá na tela maior, lá atrás de mim, para eu poder ver. Então, gente, a gente vai estar aqui hoje falando da questão da consciência, mais pelo ângulo mais da superconsciência. Eu vou relembrar para vocês que a psicologia ela tem estudado aquilo que se chama consciência, quer dizer, estar consciente na medicina é estar lote. O que é lote? Lúcido, orientado, né, no tempo e no espaço. É LOTE, lote. Mas isso é muito pouco, porque a consciência, na sua essência, ela abrange você conhecer o que está se passando lá dentro de você, do ponto de vista mental e do ponto de vista material. Por exemplo, a gente não sabe o que é que o fígado da gente está fazendo, o que é que o intestino está fazendo agora, o que é que o rim está fazendo. Nesse momento a gente não sabe. Mas também temos pensamentos que são inconscientes, nós não sabemos que pensamentos são esses que estão totalmente fora do nosso controle. Por isso que Jesus mandou que a gente vigiasse. Por que vigiar? Vigiar para não cair em tentação. Porque onde está a tentação? A tentação está dentro de nós, nos pensamentos inconscientes, naquelas coisas automáticas que fazemos e não percebemos. Então isso é consciência. Mas além disso, nós temos a inconsciência, que é exatamente esses pensamentos inconscientes. A pessoa faz uma coisa e diz assim, eu fiz isso, eu nem percebi. Não pensei, pensou. Não percebeu o pensamento veio lá do fundo, se exteriorizou do lado de fora, a pessoa usou a palavra, até agrediu alguém, a si mesmo, porque quando a gente agride alguém, está agredindo a si próprio. E no final das contas, aquele pensamento que parece que foi sem querer, foi sem querer querendo, como diz a figura do desenhozinho mexicano, né? O Chaves, foi sem querer querendo. No fundo, é a vontade que comanda isso, mas a vontade também tem um aspecto inconsciente, um aspecto completamente fora da nossa possibilidade de perceber as coisas. Então, nós hoje vamos falar do superconsciente, porque tem o consciente, tem o subconsciente, né? E tem o inconsciente, o consciente, e tem o superconsciente. O superconsciente, vocês podem entender como se fosse a censura. Então nós estamos pensando que
nós temos o consciente, nós temos o superconsciente, nós temos o inconsciente. Então, a gente sabe que todas as aspirações da nossa alma, as aspirações do ser humano, o futuro, nosso futuro, as nossas conquistas, as coisas que gostaríamos de fazer, as conquistas que gostaríamos de obter. Vou botar aqui uma luzinha a mais. A luz, as conquistas que gostaríamos de ter, né? Elas se encontram esculpidas nessa região chamada superconsciente. Embora estejam lá completamente adormecidas, né? Estão adormecidas. Então, essas ideias adormecidas, elas estão em estado inconsciente, mas elas pertencem ao superconsciente. Por quê? Porque são as ideias, são os desejos, são as vontades, são os projetos que vão servir para a construção do nosso futuro espiritual. Então, essa área essa área do superconsciente, é uma área nobre, é uma área muito nobre. E é a área nobre do ser. E vamos dizer assim, o ponto de toque, o fulcro, o lugar mais assim, o ponto de toque mesmo da inspiração divina. A inspiração divina, ela bate ali, é ali que ela funciona. E é ali que se estabelecem os paradigmas, as normativas, que são orientadoras do processo da nossa evolução. Nós sabemos que a nossa função na Terra é evoluir, é crescer, é aprender, é ir para adiante. Então, na realidade, o superconsciente é a sede física da alma encarnada. É lá que está a alma encarnada morando, ali que é o ponto de toque, é o ponto de vamos dizer assim, de morada do espírito, né? E responde pelos processos sutis, muito sutis, de transformação dos instintos em inteligência. E da inteligência, transformar em angelitude. Quando a gente fala que vamos ser anjos, as pessoas às vezes não acreditam. Mas também, se você chegar para a lagarta e disser para a lagarta que ela vai um dia ser uma borboleta esvoaçante, que ela vai ter cores lindas e vai estar singrando os céus, ela também não vai acreditar. É a mesma coisa que acontece com a gente, né? Então, essa sede da alma, quer dizer, o superconsciente, ela responde pelos sutis processos de transformação do instinto de inteligência e da inteligência em angelitude. Passo que a gente vai conquistar mediante o esforço pessoal e a intuição espiritual daqueles objetivos mais significativos que temos do transcurso existencial, especialmente quando estamos passando pelo corpo físico, como agora que estamos encarnados, né? Então, é também o superconsciente conhecido como inconsciente superior, que é aquele que está acima de todos os outros, né? E é de lá que vão surgir as funções parapsíquicas. O que é a função parapsíquica? Função parapsíquica superior e energias espirituais, quer dizer, intuição, mediunidade, percepção do futuro, aquela intuição forte que alguma coisa vai surgir, vai acontecer e acontece mesmo, né? Então, essa estrutura, ela está equipada de vários chips, são chips magnéticos, né? Que existem ali, que são ultrassensíveis. E eles se encontram ali como que
armazenados como se fosse um tesouro da vida transpessoal. Transpessoal, para quem não sabe, é a vida interespiritual, material. Ou seja, a gente está com um pé na materialidade e um outro pé na espiritualidade. Somos seres interexistentes, transpessoais, uns mais que outros, uns muito, outros menos, né? Então, no qual a pessoa que está no trânsito entre as esferas orgânicas e psíquica, ela faz-se cada vez que ela conquista esse espaço, ela se faz mais livre, psiquicamente, espiritualmente, mentalmente, e a fim de poder manifestar esse patrimônio, esse tesouro enorme, colossal mesmo, de energias que ela detecta, o organismo procura se revestir das células. As células, conforme diz André Luiz, são animáculos inteligentes, né, que são capazes de interpretar as coisas e responder. As nossas células são todas muito capazes de aprender e são muito inteligentes. Eu estou vendo aí que já está também aqui Vera Lúcia, já está aqui Maria Nazaré, Santos Ribeiro. Boa noite para vocês todos. Não vi ainda o pessoal do Japão, porque aí tem que dar bom dia, né? Tem que dar bom dia para o pessoal do Japão, porque lá no Japão já é de manhã, já estamos lá no sábado, né? Então, essa intercomunicação do mundo material com o mundo espiritual favorece essa ligação dos dois campos, do campo material e do campo espiritual. Então, isso é através dessa energia fantástica chamada superconsciente. Ora, esse superconsciente, ele se irradia através de um centro de força que está aqui no alto da cabeça, chamado centro coronário, ou chakra coronário, ou centro de força coronário, que é o centro de força que nos comunica com as potestades espirituais, com as forças espirituais mais importantes que regem o universo, que regem a vida como um todo. E por sucessivas emissões de ondas de pensamento, através de exercício de concentração, de meditação, oração, prece, e vai se desenvolvendo e vai abrindo os registros que estão ali montados, os chips, né, estão ali montados, vão se abrindo para captar conhecimentos que vêm de outras mentes e que se cruzam no mundo extracorpóreo. Quer dizer, nós estamos mergulhados na realidade, num mar de ondas eletromagnéticas, quer dizer, mental que é do pensamento. Então, cruzam por nós. Há um livro chamado Quem Somos Nós, de um grande físico, cientista premiado, né? Ele se chama Goswami, Amincas Goswami, acho que o nome dele é esse. E ele tem um livro, ele é um dos, não é ele sozinho, ele tem um grupo que fez esse livro. Mas lá eles vão mostrar que nós somos atravessados por centenas de bilhões de ideias e pensamentos durante o dia. Mas só conseguimos captar aproximadamente umas 2.000. Mas são bilhões, 40 bilhões de pensamentos, ideias e energias que atravessam o nosso eu durante as 24 horas, né? Então, isso aí, essa questão dessas energias eletromagnéticas que cruzam o nosso ser, e uma parte pequena fica conosco e uma parte grande vai embora, elas favorecem a paranormalidade humana. O superconsciente, ele é o núcleo onde tem lugar os fenômenos mediúnicos.
porque facilita, faculta a decodificação da mente, da nossa mente, da própria mente, da mente daquelas pessoas que se comunicam conosco, né? E que assim transformam em palavras, transformam em projeções ideoplásticas, manifestações artísticas. Muita gente concebe obras maravilhosas que a inspiração. A inspiração é isso, gente. O que é a inspiração? A inspiração é um fenômeno mediúnico, né? Pode ser um fenômeno cultural, a pessoa tem uma inspiração de uma... Vocês vejam você vê aquela obra fantástica, né, do Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, que não é divina, é a comédia só. Ele fala do céu, do inferno e do purgatório. Aquilo foi um fenômeno mediúnico. O próprio René Descartes, quando criou o livro O Discurso do Método, que vai dar origem à especialização no mundo científico, que separou o espírito da matéria, que separou a igreja da ciência e que deu liberdade ao cientista para pesquisar, ele diz que ele teve um insight psicológico mediúnico, né? Foi uma coisa assim impressionante. Então, o superconsciente é o laboratório vivo do ser humano, né? Boa noite, minha gente, boa noite. Maria Guido, boa noite. Maria das Graças Cunha Santos, boa noite. Boa noite para todos vocês que estão aí. Boa noite para quem eu já falei o nome. Boa noite para quem eu não falei. Agora daqui para frente eu não vou falar. Ó. Já falei o nome dos primeiros que chegaram aqui. Agora, então, a gente vai vendo que a gente cada vez mais vai favorecendo a paranormalidade humana e vai vendo que esse laboratório vivo do espírito, ele, no seu campo, imprime as necessidades futuras que temos, quanto no inconsciente também a gente guarda as memórias passadas. No inconsciente estão as coisas que passaram, as experiências que nós vivemos. E no superconsciente estão os processos avançados que vão para adiante. Quando o Paul MacLean, grande cientista, estudou o cérebro chamado triuno, né? 3 em 1, que não são 3 cérebros, temos um cérebro só, mas tem 3 partes separadas, e que Calderaro, o guia espiritual de André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai, num capítulo chamado A Casa Mental, vai dar uma explicação sobre o cérebro, vai mostrar exatamente essa porção do superconsciente que está ligada nas regiões mais expressivas aqui do frontal, que ainda o Paul MacLean não tinha conseguido ainda perceber isso. Ele vai falar da região da vontade, vai falar da região dos núcleos da base, que é o visceral, e vai falar do emocional, né, que está na parte ligada à parte mais assim das emoções, né, a parte intermediária. Então são 3 partes, mas não são 3 partes. No fundo são 4, são 5, mas pode se dividir em várias partes, mas para André Luiz vai dividir em 3, ou Calderaro vai dividir em 3, porque ele inclui a de hoje, a da vontade, nessa também do futuro, que é do superconsciente que a gente está tratando aqui. Será que eu estou complicando esse negócio? Será que está difícil isso? Será que eu estou falando grego aqui? Falando muito difícil? Fala aí, gente. Está difícil essa explicação que eu estou dando aqui? Fala aí no chat para mim, por favor. Manda aí para mim dizer se eu estou complicando a questão. Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, que esse superconsciente é uma região importantíssima para o nosso processo de avanço, o nosso processo evolutivo, do nosso crescimento como ser a caminho da angelitude. É isso que eu quero que vocês entendam.
Então, nós vamos ver que esse laboratório é, vai imprimir, esse laboratório fantástico, que é o superconsciente, que está no cérebro, está nessas regiões expressivas do frontal, né, do pré-frontal, que tem uma região, inclusive, que se ilumina quando você ora, quando você medita, e já foi fotografado isso, quer dizer, já foi feito tomografia, tem trabalhos científicos mostrando isso, né? Quer dizer, não é memória, não é imaginação, é memória mesmo, é ação física, né? Então, assim como o inconsciente guarda as memórias do passado, o superconsciente nos remete às questões que devemos construir para o nosso futuro. Nosso potencial, que ainda está muito desconhecido, porque merece de nós, dos estudiosos, de todos nós, estudos para avançar sobre isso, né? A sonda da investigação precisa penetrar nesse ambiente para melhor e com mais sábia forma conseguir utilizar ele com sabedoria, com proficiência, né? Saber utilizar isso para que a gente possa ser feliz, para que a gente cresça, né? Então, a gente sabe que nessa região que está no meio da cabeça, que tem uma glândula chamada glândula pineal, nós falamos dela quando falamos da tireoide na terça-feira, porque é de lá que saem os hormônios que vão estimular a tireoide. Vejam que a relação entre o corpo e o espírito estão perfeitamente entronizadas, né? Então, essa glândula pineal, ela vai mostrar as manifestações psíquicas superiores mediante os exercícios mentais que possamos fazer, não só mentais, mas morais também, para que possamos aumentar a nossa capacidade de registro do mundo ultrassensível que está localizado nessas regiões e que se exterioriza através de equipamentos de alta potência energética no qual se constitui. Por isso que o corpo físico precisa ter energia. Se a pessoa não tem energia, como que ela vai manifestar essas questões? Por outro lado, esse superconsciente, ele é o celeiro do futuro ser, porque está em ligação com o psiquismo cósmico, através desse centro, que eu falei, centro de força, ou chakra, que está no alto da cabeça e que comunica a todos nós com o mundo espiritual, com a própria divindade, não é? Mas também ele é responsável pelo desenvolvimento intelecto-moral, da afetividade, das expressões sexuais que são encarregadas da perpetuação da espécie e do equilíbrio da hereditariedade e de outros fenômenos que, certamente, quando nós tomarmos conhecimento dele, eles vão interferir e afetar o comportamento psicológico nosso, para o bem, para o nosso bem, ou para o nosso mal também, depende. Então, à medida que o ser vai se conscientizando do potencial elevado que dorme em germe dentro de si, nesse superconsciente, ele mais e mais vai poder utilizar isso. A quê? A serviço de quê? A serviço da vida, a serviço da saúde, procurando crescer no rumo da identificação com o seu próprio Criador. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. Nós temos nessas regiões cerebrais, que é a manifestação dessa parte psíquica, redes de fibras nervosas muito delicadas, que conduzem as energias que vão se exteriorizando, vindo lá da glândula pineal e vão se expandir por todo o cérebro, gerando e facultando que ocorram fenômenos espirituais na nossa vida. Quantas vezes? Hoje mesmo eu estava contando para uma pessoa que um dos primeiros diagnósticos que eu fiz logo de recém-formado foi de uma virose numa mulher que ia ser operada, e foi operada, e eu aprovei a cirurgia.
mas eu sabia que estava com a intuição fortíssima de que aquilo era uma virose. Eu já contei essa história aqui. Outro dia eu conto de novo. E era uma coisa ligada com essa questão dessa sensibilidade do superconsciente. Só que eu não sabia disso naquela época, né? Então, essas energias, elas irrigam de vitalidade as outras glândulas, que são endócrinas, estabelecendo circuitos cada vez mais especializados que vão beneficiar o organismo como um todo. Então, intuição, inspiração, psicofonia, psicografia, se traduzem a plena sintonia entre o espírito e os homens como resultado da identificação entre o superconsciente e as mentes que já estão desvestidas da matéria, os desencarnados. Né? De forma análoga, existem irradiações de teor pestífero, quer dizer, nem só coisa boa não, tem coisa ruim também. E perturbador, que procedem de fontes mentais degeneradas, que sincronizam com o inconsciente inferior dos indivíduos que pensam mal, que não estão antenados para as coisas superiores, e no qual estão gravadas experiências terríveis, experiências inditosas, sofridas, que geraram vítimas, às vezes alucinadas, e que retornam para provocar a sua própria reabilitação, o seu reajustamento, fazendo psiquicamente por meio de fixações mentais que estão saturadas de ódio, de ressentimento e que produzem patologias obsessivas de variada espécie. É uma coisa muito séria, né? Quem é psicólogo e tem uma noção de espiritualidade sabe do que eu estou falando. Uma vida mental e moral saudável é sempre assinalada por hábitos edificantes, em que a pessoa vai ampliando a capacidade do seu superconsciente, ou do seu, também chamado de self, né? Para que os laboratórios celulares, as células, produzam irradiações específicas portadoras de equilíbrio, de paz e de saúde. É como se fosse o cultivo de um campo. Se você cultiva o campo com carinho e coloca sementes selecionadas, você vai ter uma farta colheita de flores, de frutos maravilhosos. Mas se você deixa o abandono no campo, ao descaso, o que vai acontecer? Ele vai responder para você com indiferença, e como é tratado através de produzir espinhos, cardos, abrolhos e aridez, e provavelmente a morte. Então isso faz parte da natureza, a gente tem que prestar atenção. Então o cérebro é a central de força que somente a pouco e pouco a gente está descobrindo. A gente não conhece ainda o nosso cérebro, é um grande desconhecido do nosso cérebro, mas a gente está devagarinho descortinando os detalhes do funcionamento cerebral. Então, a gente vai descobrindo e vai verificando que essa coisa que é ignorada, que tem sido ignorada na quase totalidade, em especial no que diz respeito aos fenômenos psíquicos, psicológicos, parapsíquicos, mediúnicos, está sendo, pouco a pouco, demonstrado que é uma realidade. E é preciso que a gente preste atenção nisso, porque isso faz parte da vida, faz parte da conquista da saúde também. E somente a epífise ou a pineal, situada no meio da nossa cabeça, lá dentro dos nossos encéfalos, vamos chamar de cérebro, né? Não é cérebro, é encéfalo, mas vamos chamar de cérebro que todo mundo entende melhor. Por cima, por trás das camadas ópticas, aqui, a gente botar aqui o dedo aqui em cima da ponta do nariz, aqui em cima, e for lá para dentro, vai encontrar essa glândula. Por si mesma, é um incomparável santuário. Esse santuário, ele toma conta, ele vela pelas funções sexuais durante a infância e durante a puberdade, e experimenta significativas alterações na sua força,
na sua forma, na sua função, e torna-se a partir daí um escrínio de luz, como se fosse um lótulo de 1000 pétalas, como dizem os orientais, né? Que vão se abrindo como se fossem antenas ultra super sensíveis em direção das esferas espirituais, de onde a vida procede, desempenhando então um papel muito importante, fundamental mesmo, nas experiências espirituais do ser humano. Portanto, meus amigos, é natural que o superconsciente seja um enigma que precisa ser decifrado. Precisamos prestar atenção nele, pelo menos tomar conhecimento de algumas coisinhas, como a gente está falando aqui, né? A gente está tentando aqui trazer essas coisas para vocês, né? Porque significa, na sua essência, o fulcro de ligação mais visível, mais eloquente do espírito com o corpo humano. E a gente precisa dominar essa relação do corpo com o ser espiritual, mantendo assim as programações futuras, conquistas que devem ser obtidas, que devem ser buscadas ao ritmo de alegria e de saúde. Essa é a mensagem de hoje. Simples assim. Eu não sei se ficou uma coisa muito teórica para vocês, muito assim, buscando assim uma coisa muito difícil, mas eu espero que tenha sido uma coisa de valia para o conhecimento de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, anotem. Eu sugeriria que vocês tivessem um caderninho. Quando eu falasse alguma coisa assim complicada, anota. Depois volta no outro dia, manda aí no chat, tem um e-mail aí que o Carlos vai colocar aí depois de novo, para vocês mandarem perguntas. Vocês não estão mandando as perguntas, mandem as perguntas. E a gente vai ficar muito feliz de poder responder a vocês, dando a vocês as explicações mais... Olha lá, o Carlos já botou lá, olha lá, consciência, d.consciência001@gmail.com. A Leia Blue disse que está maravilhosamente simples. Leia, você é minha amiga. Então, mas eu tentei mostrar para vocês que isso é o fundamento da vida, gente. Sem isso, a gente não vai adiante. A gente precisa ter essa... Aliás, eu tinha cumprimentado você, minha querida Leia. Seja muito bem-vinda. Você podia começar, Leia. Arruma uma pergunta aí, mesmo que seja aquela de algibeira. Faz perguntas para poder estimular. Quem sabe se alguém começando, você começando, o povo começa a perguntar. E aí vai me dar a oportunidade de buscar mais, trazer mais coisa. Tem muita coisa para dar. Mas se ninguém pergunta nada, todo mundo fica, muito bom, que beleza. Então, eu não lembro de trazer. Então, tragam isso. Ó, o Leopoldo Guilherme está aí, o doutor Leopoldo Guilherme, ele é sociólogo, mas também trabalha na área da saúde, ele trabalha com saúde coletiva. Então, ele é professor de sociologia, mas na universidade, e trabalha com saúde coletiva. Também, a minha família está toda comprometida com a saúde, não adianta. Até o que trabalha na área do direito, agora começou a aparecer coisa de saúde para ele lá, ele está vivendo em papo de aranha, porque tem que dar definições jurídicas das questões de saúde, dos medicamentos, etc, etc, etc. Então, eu queria também chamar a atenção para vocês aqui, ó, que aqui no nosso grupo, aqui, no nosso canal, nós estamos publicando às quartas-feiras, estamos, aliás, refundindo
vídeos antigos. Aliás, saiu o último vídeo que saiu aí, Viagem para Dentro. Vamos ver isso lá. Nesse vídeo, Viagem para Dentro, eu vou falar exatamente disso. Lembrei aí. Viagem para dentro. Vamos viajar para dentro de nós, que nós vamos encontrar tudo isso que a gente acabou de falar aqui. É maravilhoso isso, gente. É muito fantástico, né? Isso aí. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham entendido bem a mensagem do superconsciente, que não é mensagem minha, é mensagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles, pelo lápis mágico de Divaldo Pereira Franco, e que eu refundi aqui, trouxe uma releitura para vocês. Mas que eu espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado e tenham aprendido alguma coisa. Deus está conosco, Deus não nos desampara e nós estaremos sempre juntos. Façam perguntas, por favor. Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, ou de outro assunto que não tem, aparentemente não tem nada a ver com isso aqui, mas tudo tem a ver com, tudo tem a ver. A gente acha que uma coisa, isso não tem nada a ver, tem a ver, tudo tem a ver com alguma coisa. Eu descobri na vida que não existe nada está separado, está tudo junto. O próprio universo é uma organização compacta e interrelacionada de tudo com tudo. Aliás, o grande cosmólogo Hawking, acho que é Hawking, né? Que ele escreveu um livro que é o Conhecimento de Tudo, uma coisa parecida com isso, até tem um livro aqui, né? Quer dizer, tudo está em tudo, e tudo está em tudo. Aliás, tem um outro grande filósofo também, um filósofo americano, que agora eu não vou relembrar o nome, que também escreveu, aliás, a obra dele toda é voltada para esse relacionamento das coisas umas coisas com as outras. Tudo está em tudo, está tudo relacionado, né? E esse homem escreveu isso. Ele é considerado uma das cabeças mais brilhantes do século XX. Eu não vou lembrar o nome dele agora, eu tenho até os livros dele aqui, mas às vezes nomes de pessoas eu esqueço. O Stephen Hawking, está certo, né? Mas tem esse outro filósofo, eu não estou agora lembrando o nome. É um filósofo americano, contemporâneo, que escreveu muita coisa sobre o relacionamento das coisas entre si. E tem também o Stephen Hawking, que escreveu, que é o Tudo Está em Tudo. Então você pode perguntar qualquer coisa, porque vamos estudar, por exemplo, vamos fazer uma pergunta sobre como é que se faz feijoada. Parece uma coisa que não tem nada a ver com a espiritualidade. Tem tudo a ver. E eu posso provar isso para vocês. Eu provo para vocês que perguntar como se faz, por que nasceu a feijoada. Tem uma coisa muito interessante, pode ver que as grandes comidas nacionais, feijoada, paella, comidas assim, que são as pessoas, que o povo dos países come, né? A paella era na Espanha, o povo mediterrâneo. Tudo foi criado por pessoas pobres. Porque o pobre é que tem a criatividade de criar boas comidas. As boas comidas do mundo. E o Brasil, como é um país muito pobre, diz que tem a melhor comida do mundo. E eu, como gosto muito de comer é muito bom. Acho uma coisa mais maravilhosa comer. Eu vou dizer para vocês, se a gente falar sobre comida, a gente vai acabar entendendo a espiritualidade também. Podemos começar por aí. Façam perguntas sobre os assuntos mais triviais,
que vamos trazer o conhecimento para o nosso jargão aqui. Feijão está relacionado a São Jorge, que nas religiões afro-brasileiras é algum. É verdade, é verdade, é verdade. Adoro inventar comida. Olha só, adoro inventar comida. Isso já é bom, já é um bom começo. Vamos pensar nisso. E vamos fazer perguntas, gente. Por favor, façam perguntas. Eu quero me despedir de vocês, mas eu estou com muita pena de me despedir de vocês. Então eu vou dizer para vocês uma boa noite, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e que a bondade infinita do Senhor cubra de bênçãos a todos, a nossa família, a família espiritual, a família material, a todos que já partiram, os que continuam e os que ainda hão de vir. Muita paz.